Atenção! Novela Gabigol tem novo capítulo. Cruzeiro de olho em goleiro do Mengão. CBF define data para sorteio da Copa do Brasil. E pós-jogo de Atlético Goianiense 1, Flamengo 2, rapaz. Fala aí, urubuzada! Sejam bem-vindos para mais um vídeo no canal do Urubuzinho, o seu canal mirim de notícias do Mengão. Tô chegando nessa quarta-feira com várias informações do maior clube do Brasil e do mundo, o nosso Mengão. Antes de começar o nosso vídeo, eu queria pedir a você, deixe seu like, se inscreva aqui embaixo, aproveita para compartilhar os nossos conteúdos com os seus amigos rubro-negros e ative o sininho de notificações aqui embaixo para você não perder nenhuma novidade que ocorre na semana do nosso mais querido do mundo. E a gente já começa com um assunto tenso, com um assunto polêmico, com o pós-jogo de Atlético Goianiense 1, Flamengo 2, pela estreia do Campeonato Brasileiro, primeira rodada do Brasileirão, no estádio Serra Dourada, em Goiânia, em Goiás, no último domingo, dia 14 de abril, às 16 horas. Os gols do Flamengo: um golaço do De La Cruz de falta no fim do primeiro tempo, o primeiro dele com o manto, e o Pedro de pênalti no finzinho da segunda etapa. E vamos já falar a escalação, vamos prosseguir porque tem bastante coisa para comentar. O Flamengo veio a campo com Rossi no gol, Ayrton Lucas na lateral direita, Fabrício Bruno, Léo Pereira na zaga, Vinha pela esquerda, daqui a pouco a gente explica. Eric Pulgar na volância, De La Cruz, Arrascaeta no meio de campo, Luiz Araújo numa ponta, Everton, Cebolinha na outra e Pedro na frente. Os desfalques do clube: o Gabigol suspenso, o Matheus Gonçalves, que não viajou para Goiânia com o elenco por opção técnica, e o Wesley. O Wesley estava na lista de relacionados, a gente até informou que ele seria desfalque, na verdade não, só que chegou de última hora e o Flamengo cortou ele da partida, não por nenhum outro problema, sim por ter que mesmo cortar algum jogador por causa do limite de vagas no banco de reserva. Além disso, vocês viram que o Ayrton Lucas está na direita. Isso porque o Varela, de última hora, apresentou um quadro de febre, um quadro febril, e foi retirado da relação da partida o lateral direito. Com isso, a escalação teve dois laterais esquerdos, com o Ayrton jogando na direita, improvisado. Vamos agora também falar sobre os destaques da partida, a atuação do Flamengo. Pela primeira vez eu venho aqui comentar: ruim. Eu sempre dava umas desculpas nos últimos vídeos, mas hoje a gente tem que falar. Foi horrível a atuação do Flamengo. Isso porque no jogo contra o Milionários foi essa postura. No jogo contra o Palestino a gente também criticou a falta de gols, não aproveitando muitas oportunidades. E hoje de novo. Então a gente pensando que era só um problema na partida, não. Tá virando uma atuação mesmo do Flamengo, como o Flamengo tá se comportando. Isso tem que melhorar, o Flamengo não tá demonstrando uma boa atuação. No jogo anterior contra o Palestino, foi os gols perdidos, Na partida do último domingo, o Atlético Goianiense tava dando pressão no Flamengo. Chegou uma hora que tava dando mais pressão do Atlético Goianiense do que do próprio Mengão. Então isso tem que ser ajustado, uma postura que não pode ter nos próximos jogos do Flamengo, uma atuação ruim nesse jogo diante do Atlético Goianiense por causa dessa sequência de atuações ruins. No empate contra o Milionários, na vitória até sobre o Palestino, uma vitória, mesmo assim a gente criticou, e nessa vitória contra o Atlético Goianiense. Eu falei lá no meu Instagram, tá aparecendo aqui na tela, Urubuzinho _10, onde você recebe perguntas para você responder, enquetes, recebe também as informações do Mengão 24 horas por dia. Eu falei lá: o Flamengo venceu por incompetência do Atlético Goianiense. Só que antes a gente tem que falar sobre o gramado. Que gramado ridículo foi aquele que o Flamengo entrou em campo. O gramado do estádio da Serra Dourada. Depois eles falavam que o Maracanã que tinha um gramado ruim. Tinha um morro no gramado da Serra Dourada. Isso a CBF não pode aceitar. A CBF deixou um jogo de campeonato brasileiro, Série A de campeonato brasileiro, ser realizado num estádio dessa maneira. Agora que tem aquela nova regra, quando o árbitro vai pro VAR, quando ele volta, ele tem que anunciar sua decisão para todo o público do estádio
e da TV, que está assistindo pela transmissão da TV, nem sistema de som isso lá no estádio tinha. Também não tinha iluminação, não tinha LED, ou seja, a partida não poderia ser realizada de noite. Então é um estádio muito ruim para essa estreia do Flamengo, o estádio da Serra Dourada. E aí eu vou voltar a falar da incompetência do Atlético Goianiense. O jogo teve 3 expulsões do Atlético. O técnico, que segundo o juiz foi ofendido, logo no início o Jair Ventura foi expulso. Um jogador do Atlético que destruiu uma clara oportunidade de gol do Pedro, que originou a falta que surgiu o gol do Nico de la Cruz. E outro que no finalzinho do jogo fez um pênalti numa cotovelada na boca do Bruno Henrique. E aí foi marcado o pênalti e sofreu um cartão vermelho, foi expulso do jogo. Além disso, um jogo de 2 pênaltis para cada lado. Um para o Atlético, do Carolino, que empurrou o jogador quando o Rossi defendeu uma bola. Ele foi sair jogando, o jogador tentou atrapalhar o Rossi. O Carolino, com uma infantilidade, foi lá e empurrou o jogador. Pênalti, claro, para o Atlético Goianiense, que desperdiçou, bateu na trave. A gente só fez assim quando ele errou esse pênalti. Aí nos últimos minutos, que teve mais de 1 hora de segundo tempo, 1 hora e 5 minutos de segundo tempo, logo no finalzinho, o BH sofreu um pênalti e aí na cobrança o Pedro converteu nos últimos minutos. E esse pênalti que o BH sofreu, os antes falaram que não foi pênalti. Ele postou uma foto da boca sangrando, só que a gente não pode mostrar aqui no YouTube, só que tava tenso na transmissão, a gente viu, e depois nessa foto divulgada pelo atacante. Além disso, teve o Vinha também, que teve um choque de cabeça com cabeça na área. Ele ficou tonto e foi substituído com a nova regra, também uma nova regra, implementada pela CBF. Que é agora, quando tem um choque cabeça com cabeça, o médico do time pode levantar um cartão vermelho. E aí poderá ser realizada uma substituição que não vai contar naquelas 5 que pode ser realizada durante a partida. Ou seja, pode uma nova 6ª substituição, mas só quando for choque de cabeça, problemas muito graves. Nesse caso foi pro Vinha. No vestiário, o departamento médico informou que ele passou mal e foi pro hospital do Rio de Janeiro. E aí um resumo de tudo isso, uma atuação ruim do Flamengo, porque não sabe aproveitar o jogador a mais que tem em campo, os jogadores que tem a mais em campo. Tinha um técnico a mais todo o primeiro tempo, todo o jogo praticamente, e um jogador a mais em todo o segundo tempo, fim do primeiro tempo, início do segundo tempo, todo esse tempo com um jogador a mais dentro de campo. Então o Flamengo tem que melhorar isso. Com isso, agora na tela vai aparecer a tabela atualizada do Brasileirão 2024 depois do fim da primeira rodada. Já teve até um jogo pela segunda rodada do campeonato, mas essa tabela vai ser até o dia que eu tô gravando o vídeo, que terminou, se encerrou a primeira rodada do campeonato. No próximo vídeo a gente já traz a tabela atualizada da segunda rodada da competição. Além disso, a gente tem que falar também sobre a estreia do Gerson pós-lesão e cirurgia. Ele que se recuperou, da cirurgia realizada no rim com urgência. Depois de uma infecção renal, ele realizou a cirurgia, teve uma recuperação mais rápida do que as esperadas pelos médicos, usando a camisa 8. Foi a campo, foi substituído e entrou na partida, na vitória do Flamengo contra o Atlético Goianiense. Além disso, a partida também teve a estreia do Carlinhos, que com o número 22 já chegou em campo, já vestiu pela primeira vez o manto do Mengão. E vamos dizer sobre din-din no cofre do Mengão. O cria do Ninho, Hugo Moura, estava no Atlético Paranaense, acertou com o rival Vasco e vai render uma grana ao Mengão. Vasco dando dinheiro pro mais querido. O anão da colina, vamos falar assim, acertou a compra do volante junto ao Furacão por cerca de 10 milhões de reais, por 100% todos os direitos econômicos do jogador. Como o mais querido ainda era dono de 50%, os outros 50% era do Atlético, vai receber aproximadamente 5 milhões de reais pela transferência. Agora o Flamengo já não tem nenhuma porcentagem desse jogador, já que o Vasco comprou os 100% do Hugo Moura, segundo o jornalista Vene Casagrande. E tá definido, vamos falar disso porque na última segunda-feira a CBF definiu a data para o sorteio da 3ª fase da Copa do Brasil. O evento vai ser realizado nessa quarta-feira, dia 17 de abril,
às 14 horas e 30, 2 horas e meia da tarde, na sede da entidade localizada no Rio de Janeiro. Ao todo, 32 clubes estarão divididos em 2 potes definidos via ranking nacional de clubes. As equipes estão agrupadas nos 2 potes, segundo o que está aparecendo na tela, o pote 1 e o pote 2 agora nesse momento. A partir dessa fase, os jogos vão ser realizados em sistema de ida e volta. Vai ter o jogo de ida e o jogo de volta em 2 diferentes estádios. As datas reservadas pela CBF para essa terceira fase da Copa do Brasil são os dias 1º e 22 de maio. Além disso, o evento do sorteio hoje vai contar com a transmissão ao vivo da CBF TV. Vale lembrar também que todos os clubes nessa fase, independente da divisão, vai passar a receber a mesma cota de premiação. As 16 equipes dessas 32 que avançaram às oitavas de final da Copa do Brasil de 2024 vão receber cada uma R$3.465.000, segundo o portal GE. E vamos falar sobre a atualização do Vinha, que, como a gente disse, teve um choque de cabeça com cabeça no jogo contra o Atlético Goianiense, ficou tonto, caiu no chão, foi levado ao hospital e o Flamengo atualizou a situação do lateral. O Clube de Regatas do Flamengo informa que o atleta Vinha se reapresentou melhor na última segunda-feira, no caso, e segue em observação pelo Departamento Médico Rubro-Negro. O lateral retomará as atividades de forma gradual no decorrer dos próximos dias. Apesar dessa melhora, o Vinha está fora do jogo de hoje contra o São Paulo no Maracanã e, como dito no comunicado, vai seguir em observação. Caso se recupere de forma integral, vai voltar a ficar à disposição do Tite para o duelo contra o Palmeiras no próximo domingo, lá em São Paulo, lá no Allianz Parque. Tudo isso também com as informações do portal GE. E hoje tem Mengão, Flamengo e São Paulo pela segunda rodada do Brasileirão 2024 no Maracanã. Nessa quarta-feira, dia 17 de abril, às 21h30 da tarde, vai ter transmissão na TV aberta, na Rede Globo e também no Premier TV fechada. Os desfalques do Gabigol suspenso e o Vinha agora em recuperação também naquele choque de cabeça com cabeça. Nenhum pendurado no jogo, a arbitragem, o árbitro Anderson Daronco do Rio Grande do Sul, árbitro FIFA, o assistente 1 também FIFA, lá do Rio Grande do Sul, Rafael da Silva Alves, e o assistente 2 também do Rio Grande do Sul, Maurício Coelho Pena, o quarto árbitro Fábio Augusto Júnior do Sergipe e o VAR Rodrigo Alonso Ferreira de Santa Catarina, segundo a CBF. E tem novo capítulo na área. O processo de Gabigol para obter o efeito suspensivo lá no Corte Arbitral do Esporte, no CAS, teve mais um capítulo nessa semana. A acusação do jogador, no caso, quem está acusando o jogador por causa daquele antidoping da tentativa de fraude, enviou a documentação para o CAS. E agora o atacante do Mengão aguarda a movimentação no Tribunal da Suíça, no CAS, para saber se vai ter condição de jogo ou não. No último dia 2 de abril, a defesa do Gabriel enviou a documentação para o CAS para abrir o pedido de efeito suspensivo. E aí depois desse envio da defesa do Gabigol, um dos 3 árbitros que vai participar do julgamento foi definido. O mesmo processo foi feito pela acusação, enviou os documentos para o CAS e o árbitro da acusação também já foi definido. Isso porque o julgamento funciona da seguinte maneira lá no CAS. Vai ter 3 árbitros que vão participar do julgamento. Um que vai julgar a defesa do Gabigol, outro que vai ser indicado para julgar o ABCD, a Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem, que é a acusação, e outro pelo CAS, que é considerado presidente da mesa. Então vão ter 3 árbitros no julgamento. A expectativa é que o CAS indique o seu representante, indique o seu terceiro árbitro, que vai ser o presidente da mesa, até o fim da semana. A partir dessa indicação, o julgamento do efeito suspensivo pode acontecer a qualquer momento. Não haverá data marcada para o julgamento. As partes vão ser notificadas do resultado do processo
através de um comunicado oficial do tribunal. Ou seja, até o fim dessa semana, logo depois, a qualquer momento poderemos ter o resultado se o Gabigol voltará a jogar ou não. E aí, com isso, a defesa do Gabigol mantém a expectativa positiva para dar condições de jogo ao atacante e espera que o resultado saia até o fim do mês de abril, até o fim desse mês, segundo o portal GE. E vamos falar de Palmeiras e Flamengo no próximo domingo. O Palmeiras inventou que ia ter torcida única no estádio. O Ministério Público publicou uma nota lá no site do Palmeiras, na venda de ingressos, que teria só torcida do Alviverde no Allianz Parque. Só que o Flamengo conseguiu reverter e a torcida do mais querido vai ter direito a 1.700, somente 1.700 ingressos para a partida contra o Palmeiras no Allianz Parque. Essa miséria de ingresso para a torcida rubro-negra. O valor, para vocês terem uma ideia, é um total de menos de 5% em relação a toda a capacidade do estádio. Uma sacanagem o que foi feito com o Flamengo, e tomara que no Maracanã o mais querido Mengão também faça a mesma coisa e disponibilize menos de 1.700 ingressos para a torcida do Palmeiras. Essas informações foram divulgadas pelo portal Coluna do Fla. E para finalizar o nosso vídeo, de acordo com o Globo Esporte, o Cruzeiro procurou o Flamengo para tentar a contratação do jovem goleiro Matheus Cunha, mas ouviu que o rubro-negro não pretende liberar o jogador, visto que o Matheus é reserva imediato do Rossi nesse momento, já que o Flamengo só tem um goleiro da equipe profissional. O Lucas Furtado está sendo relacionado de vez em quando, o goleiro da base do Flamengo. Com a saída do Rafael Cabral da equipe mineira, o primeiro nome sondado pelo Cruzeiro foi o de Matheus Cunha. O arqueiro do Flamengo tem apenas 22 anos, é jovem, e um contrato válido com o mais querido até o fim de 2025. É um nome monitorado pela equipe mineira há muito tempo e tecnicamente agrada a equipe. Vamos ver o desenrolar dessa novela. Acho que não vai ser muito longa, já que o Flamengo não vai negociar o jogador por ser um reserva imediato do Agustin Rossi. Então, urubuzada, essas foram as notícias mais quentes do Mengão nessa última semana. Espero que vocês tenham gostado. Não se esquece de se inscrever em nosso canal, tem muita gente que assiste nossos vídeos e não é inscrito. E lembra, domingo de manhã tem mais um vídeo aqui no canal, com o pós-jogo de São Paulo e Flamengo e com o pré-jogo de Palmeiras e Mengão lá no Allianz Parque, hein? Um ótimo restante de semana e até a próxima! Valeu!